por meio de sermão temático, textual ou expositivo. Aí a gente vai para a apostila. Sermão temático. Sermão temático. Por parecer ser mais fácil de ser construído, o sermão temático tem sido mais optado, especialmente por pregadores sem formação teológica, pois o sermão textual e o expositivo exigem do pregador, no mínimo, o conhecimento do texto a ser desenvolvido. A gente vai ver por que ele está fazendo essas considerações aqui, mas o temático, geralmente, ele oferece uma estrutura de construção de mensagem que não exige do pregador tanta profundidade. Não exige do pregador tanta profundidade. A gente vai ver por quê. Não é que ele é um sermão bom para preguiçoso, não é. Existe um esforço também na construção do sermão temático. Só que no sermão temático não existe um aprofundamento tão grande no texto quanto exigem o sermão textual e expositivo. O temático, ele geralmente caminha mais no superficial. Ele aborda diferentes textos ao longo da Escritura, e aí onde vem uma questão especial do sermão temático. Uma pessoa que prega um sermão temático, ele tem sim que conhecer a Escritura. Mesmo que ele não vai se aprofundar nas explicações, ele não vai se aprofundar nos esclarecimentos sobre os textos, ele tem que conhecer os textos. Porque quem prega um sermão temático passeia pela Bíblia. Já viu aqueles irmãos que citam vários versículos ao longo de diferentes livros da Bíblia? Você já parou para pensar que ele não vai ter tempo de explicar cada um deles? Ele não vai ter tempo de entrar em cada um deles e passar um conteúdo profundo acerca deles. Ele vai citá-los, tá certo? E a citação que ele vai fazer desses textos traz a contribuição sobre o tema. Então, o temático, veja, o tema rege. Vinculado ao tema estão diversas citações ao longo da Escritura. Então, não adianta querer dizer que o sermão temático vai ajudar preguiçoso. Ele não vai. Tem que conhecer a Escritura também. O sermão temático te proporciona passear pela Bíblia sem necessariamente se aprofundar em textos específicos. Mas você tem que conhecer os textos. Você vai citá-los. E ele tem que estar relacionado. Se ele não tivesse relacionado, não vai fazer sentido. Se não fizer sentido, não comunicou a mensagem. Veja só. Sem informação teórica. Pois o sermão textual e expositivo exigem do pregador, no mínimo, conhecimento do texto a ser desenvolvido. Conhecimento mais profundo, né, digamos. E como no sermão temático isso não é necessário, parece que é mais fácil construí-lo e desenvolvê-lo. Sermão temático é o tipo de sermão que as suas divisões são derivadas do tema. O tema rege o negócio aqui. Então o tema foi elencado, subordinado a ele vão surgir os versículos, que vão contribuir, vão corroborar com o entendimento sobre o mesmo. E não o texto, vinculação principal ao tema e não ao próprio texto. Os textos estão vinculados ao tema, tá certo? Noutras palavras, divide-se o tema e não o texto, de onde o tema é tirado. O sermão temático é extraído do assunto de um texto bíblico, que pode ser um pequeno versículo, uma frase ou simplesmente uma palavra. Olha só o que fundamenta o tema do sermão temático. Não é necessário pegar um texto extenso. Se você pega um texto extenso para fazer uma leitura dele e trazer um esclarecimento sobre o texto, você não está pregando sermão temático. Você está pregando sermão ou textual ou expositivo. Se você vai pregar um sermão temático, você não precisa de um texto grande. Você precisa de um versículo da onde você extrai o tema. Tema rege os demais citações. Ou você precisa de uma frase do versículo. Já viu o pregador que fala assim, capítulo 7, versículo 15, parte A. Essa divisão é totalmente artificial, tá? Então o que acontece? Para começar, o versículo é artificial. Eu já falei aqui várias vezes em método de estudo da Escritura. O versículo não existe. O versículo é simplesmente uma divisão artificial para facilitar a localização. Só. Os textos originais não têm capítulos nem versículos. Tá certo? Então ele é uma divisão artificial. Além dessa divisão artificial que chama-se versículo, o cara ainda racha o versículo. Ele fala assim, versículo tal, parte A. Por quê? Você tem no versículo, às vezes, no meio do versículo, um ponto e vírgula. Aquele ponto e vírgula você aproveita como divisão. Aí você quer extrair uma frase que ela está relacionada ao início do versículo, parte A ou parte B, o final do versículo, do meio para o final.
Ou às vezes você não quer nem o versículo e nem parte do versículo. Você quer uma palavra só. Então você faz a leitura do versículo e dá ênfase naquela palavra. Amor. Irmãos, eu vou falar hoje para vocês aqui acerca de amor. Pronto, você elegeu o seu tema. Aí, o seu tema, você vai vincular diversos versículos. O que é amor? Aí você vai trazer uma explicação. Amor é isso, amor não é isso, amor faz isso, amor não faz aquilo, amor, 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 amor. Quando você chegar no final das citações, você terá todo um leque aberto nas Escrituras, trazendo um esclarecimento acerca do amor. E aí a igreja vai para casa com a certeza do que é amor. Pronto, você pregou um sermão temático, tá certo? Sermão temático é o tipo de sermão em que as suas divisões são derivadas do tema e não do texto. Em outras palavras, divide-se o tema e não o texto. O sermão temático é extraído do assunto de um texto bíblico, que pode ser um pequeno versículo, uma frase ou simplesmente uma palavra. Nele o pregador não se prende ao contexto imediato, que vem antes ou depois. O pregador deve explorar apenas o assunto do texto que leu com os ouvintes e não o significado. Veja, deve explorar o assunto e não o significado. O assunto fornece a ele o tema, e a partir do tema, a explanação nos outros textos bíblicos. A partir do momento que ele se interessa pelo significado e começa a explicá-lo, ele sai da pregação temática. Ele entrou na pregação textual ou expositiva, tá certo? O pregador deve explorar apenas o assunto do texto em que leu aos ouvintes, não o significado, e não o significado do enredo onde o texto se encontra. Esse tipo de sermão está estritamente ligado ao título, isto é, ao assunto. Nesse sermão, o tema ou tópico é a frase-chave que será dividida e desenvolvida. Esse sermão inicia-se com um assunto lido no texto bíblico, e suas partes principais compõem-se em ideias derivadas deste assunto. A construção de um sermão temático não é baseada num texto bíblico, como ocorre com o sermão textual, ou seja, ela não tem um texto bíblico como base de sua mensagem. No entanto, isso não significa que a mensagem não seja fundamentada na Bíblia. É isso que você tem que tomar cuidado. A gente está sempre falando aqui, o sermão temático não está fundamentado num texto bíblico, está fundamentado num tema bíblico. Aí alguém pode dizer, não, então é um sermão para pregar para gente que prega fora da Bíblia. Engano. Ele é uma estrutura de sermão para uma pessoa que fará uso dos temas bíblicos, mas não terá esclarecimentos mais profundos dos assuntos. Ele não vai se aprofundar em cada assunto. Ele vai pescar de cada livro, texto, versículos, aquilo que contribui com o tema, sempre vinculado ao tema escolhido. Apesar do sermão temático não se basear num texto bíblico, sua mensagem é essencialmente bíblica, porque nele o pregador discorre sobre as coisas da vida com lições bíblicas, onde é encontrada a suprema vontade de Deus para a humanidade. O que é bonito do sermão temático é que se a pessoa que constrói esse sermão, ela tiver muita dedicação, muito empenho no que ela está fazendo, ela consegue transmitir à igreja, ela consegue legar à igreja muito conhecimento de diferentes textos bíblicos, diferentes locais da Escritura Sagrada. Você vê um pregador que constrói seu sermão na estrutura do sermão temático e ele tem uma capacidade de memória muito boa, ele memoriza muito bem os textos, ele cita os textos com facilidade. Por exemplo, quem esteve lá na sede com o comentarista, lá do comentarista bíblico, que foi lá. Lembra o nome dele? Não lembra, né? Ele escreveu o livro também, A Bíblia como Fonte do Direito, e é comentarista também da Bíblia. Bíblia do Pregador, exatamente. Não me lembro do nome dele. Mas vocês viram a habilidade, o primor da habilidade daquele homem em citar versículos? Como ele cita os versículos com uma facilidade tremenda. E ele fez com um poema, uma música, ele fez cantado. E a pessoa tinha ali como memorizar aquelas citações. Ele cita o versículo, ele não cita só livro tal, capítulo tal, versículo tal. Ele diz o que tem, do que trata o versículo.
Então ele cita o versículo e diz do que o versículo trata. Ele explicou o versículo? Não. Ele só citou. No que ele citou o versículo, aquela citação contribuiu cada uma delas com o tema. Então ele falou de uma forma muito ampla sobre Escritura Sagrada. E quando ele falou sobre Escritura, ele passeou pela Escritura Sagrada, dando diversos versículos referenciais, que construíram na sua mente uma visão muito mais ampla da Escritura. Aí você viu o valor que dão à Escritura, a importância da Escritura, a inspiração da Escritura, a autoridade da Escritura, o alcance da Escritura, né? Aquilo que a Escritura produz na vida das pessoas, a ausência da Escritura e o mal que causa, através do leque de versículos que ele abriu, as citações que ele fez. Então você vê a importância de uma pessoa que constrói um sermão temático com responsabilidade, com competência, né? Que tem competência naquilo que está fazendo. Ó, vamos dar mais uma sequência aqui, a gente vai para o intervalo, veja só. Divisões do sermão temático. A gente vê aqui este exemplo que eu trouxe aqui, ó. Divisões do sermão temático, para você entender qual é a lógica aqui, ó. Todas as divisões do sermão temático devem basear-se no tema. Aqui está o tema. Glória a Deus por ele. Veja o tema. Esse é o tema. Então o que acontece? Dentre as possibilidades da Sagrada Escritura, você vai elencar, você vai eleger o tema. Por isso que a gente, no início da introdução, falou, para o sermão temático, não é necessária a leitura de um texto. É necessária a leitura de um versículo. Você tem que fundamentar biblicamente. Você não vai vir aqui falar, vou pregar sobre Rui Barbosa. O Rui Barbosa, sabe, da teoria política do Rui Barbosa, ele disse tal, porque Rui Barbosa isso, Rui Barbosa salva, Rui Barbosa liberta. Meu querido, o Rui Barbosa, o mais importante que tenha sido, um jurista, um político importante, ele não salva, ele não liberta, ele não cura, ele não alimenta a nossa alma. Então, se você citar o Rui Barbosa como nota de rodapé no meio de uma pregação, biblicamente fundamentada, aí ele pode acrescentar alguma coisa. Mas fundamentar sua mensagem em cima dele, e aí onde vem alguns erros, alguns cultos, aí onde você se surpreende com palavras dirigidas a determinadas pessoas. A pessoa está pregando, já ouviu falar de panegírico? Panegírico é um tipo de proclamação, de mensagem, de prédica, para louvar uma pessoa. Então você vai louvar uma autoridade, você vai louvar um filósofo. Então faz-se isso numa academia, faz-se isso numa esfera política, institucional, mas isso não tem espaço na igreja. A igreja não tem espaço para louvar uma pessoa que não seja o Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa atenção. Ele é o centro da nossa vida. A igreja é cristocêntrica. Então não tem espaço para outro aqui dentro. Por isso não cabe esse tipo de mensagem que está voltada para a glorificação de pessoas, para a glorificação de grupos, para a glorificação de igrejas. A glorificação é toda a Deus. Deus não reparte com ninguém a sua glória. Né? Então o que acontece? O tema. A partir da leitura do versículo, você captura lá o tema. Irmãos, vou ler aqui esse versículo, o versículo em algum lugar fala acerca de a justiça de Deus. Irmãos, eu quero falar acerca de justiça para vocês. Vocês acham que tem versículo na Bíblia para falar sobre justiça? Está repleta. Então tem temas que você não consegue esgotar. Que, aliás, eu acho que não tem nenhum tema que você consiga esgotar. Mas tem temas que extrapolam. Tem, assim, muita referência, muito subsídio. Então, a partir da escolha do tema, você elegeu o tema na leitura do versículo, na leitura da frase, ou na leitura daquela palavra dentro do versículo, a partir daquele tema escolhido, você dará desenvolvimento a ele com diferentes citações ao longo da Escritura. Então, cada citação dessa, você, ao fazê-la, não necessita se aprofundar nela. Por isso que ele falou que o sermão temático oferece uma possibilidade àqueles que estão iniciando, por exemplo, que não tem muita propriedade para se aprofundar numa análise do texto. Não tem muita capacidade de hermenêutica, de exegese, mas eles conhecem o texto. Aí, no que conhece o texto, sabe citá-lo. E, ao saber citá-lo, sabe citá-lo corretamente. Citá-lo de uma forma que ele seja relacionado ao tema. Irmãos, é justiça. Então, vamos falar sobre a justiça de Deus com Abraão. Vamos falar sobre a justiça de Deus com José, como José foi justo. Vamos ver a justiça de Deus em Noé foi achado justo. A justiça de Deus acerca
textos relacionados a ele, subordinados a ele, e esses textos serão desenvolvidos, tá certo? De uma forma lógica, podendo seguir uma sequência cronológica ou uma sequência da lógica do assunto. Não é necessariamente, não tem que ser obrigatoriamente cronológico. Você pode trocar a ordem cronológica, mas tem que estar relacionado ao tema, não pode fugir do tema. Se você foge do tema em algum momento, quando você perdeu sua mensagem, você está perdido. Você não sabe nem de onde veio, nem para onde vai, nem o que está fazendo aqui. E essa mensagem a gente também não sabe o que fazer com ela. Quando você não sabe qual o tema que está pregando, você não relaciona os versículos ao tema, você começa a falar um monte de coisa boa, você começa a falar um monte de coisa interessante, um monte de curiosidade, né? Citar a Bíblia inteira, mas sem relacionar. Tá certo? Aí você vê o pregador perdido e a igreja mais perdida ainda. Tá certo? Então vamos para o intervalo. Na volta a gente dá a sequência aí, a pregação temática. Esboços de sermões temáticos. Agora é a prática, hein? A gente vai entrar agora na parte prática da homilética. Vamos ver os esboços de sermões temáticos. Vamos ver esboços de sermões textuais e ver esboço de sermões expositivos. Tá certo? Sermão temático, textual e expositivo. Então a gente vai ver esses três tipos e vamos ver bastante exemplos aqui. Exemplos de sermões temáticos, exemplos de sermões textuais, exemplos de sermão expositivo. E aí depois a gente passa por alguns princípios importantes da homilética e fecha o assunto, fecha o tema. Partindo aí já para nosso próximo assunto nos estudos aí de teologia. Então, esboços de sermões temáticos, página 28. Como exemplo do nosso primeiro sermão temático, escolhemos a passagem de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, onde o evangelista declara: da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Olha o versículo que ele citou aqui, ó. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16. Como estamos trabalhando na elaboração de um sermão temático, o contexto que aparece antes e depois do texto não é o nosso objetivo de apreciação. É isso que eu quero que você sempre esteja atento. O contexto que aparece antes e depois não é importante? Não foi isso que eu disse. É importante. A pessoa que vai construir um sermão temático não precisa conhecer? Também não foi isso que eu disse. A pessoa precisa conhecer sim. Como é que a pessoa vai eleger um tema e trabalhar bem em cima dele, trazendo explicação sobre ele, sobre uma coisa que ele não conhece? É impossível. Ele vai falar besteira, ele vai falar coisa errada, ele vai falar mentiras, né? Ele vai cometer diversos tipos de erros. Então é fundamental que a pessoa conheça primeiro, de antemão. Ela conhece. Agora, ela conhece, mas não é por isso que ela vai usar essa explicação, vai se aprofundar nela no sermão temático. Se ele assim vai fazer, ele vai estar montando outro tipo de sermão. Ele vai estar indo para um sermão textual ou expositivo. Mas se ele vai construir um sermão temático, ele não vai se preocupar com isso. Ele conhece? Sim, conhece. Ele pode falar isso com tranquilidade? Sem dúvida. Mas no sermão que ele está construindo, temático, ele não vai se atentar a isso. Ele vai ler o versículo João 1,16. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pronto. Dessa leitura, ele vai eleger uma palavra de lá para ser o seu tema. Tá certo? E ao seu tema, ele vai subordinar todo o desenvolvimento da mensagem. Como eu li aqui, como estamos trabalhando na elaboração do sermão temático, o contexto que aparece antes e depois desse tema, desse texto, não é nosso objetivo de apreciação, pois o que nos interessa aqui é somente a seguinte frase: graça sobre graça. Veja, do versículo a gente já focalizou uma frase. Da frase a gente vai eleger uma palavra que será o tema. Então a frase graça sobre graça, ela ganha destaque. Título, nosso sermão textual: a graça do Senhor Jesus Cristo é dada continuamente. Esse título que foi dado, ele vai conduzir a minha pesquisa. Esse título que foi dado, eu dei um título à mensagem. Inclusive é um bom hábito. A pessoa que dá um título à mensagem,
ela já prepara o público para aquilo que será comunicado. O público já vai meditando acerca do assunto, já vai se interessando pelo assunto, né? Como o pessoal diz vulgarmente por aí, já está vendendo seu peixe, né? Já está vendendo seu peixe. Então veja, o título, agora o tema. O que a graça representa? O que a graça representa? Pronto, nesse tema que foi declarado por ele, o que a graça representa, para explicar esse tema, ele vai enumerar alguns versículos. Ele vai lançar mão de alguns versículos. Cada versículo desse vai contribuir com uma parte. Cada versículo desse contribui com uma parte. Cada versículo desse vai esclarecer um pouco mais. Vai trazer um entendimento um pouco maior. Até que o tema seja suficientemente abordado. Seja suficientemente expandido. Então temos aqui nesse outro quadro, temático, a Sagrada Escritura como fonte para a pregação, o texto escolhido, o Evangelho de João 1,16. E todos nós recebemos também da sua plenitude. Aí eu coloquei uma ênfase ali em vermelho. Graça sobre graça, que é o nosso principal, é aquilo que é de principal desse versículo. O que tem na continuidade do versículo e o que tem na continuidade do texto, veja, João 1,16. O capítulo 1 de João inteirinho é importante. Eu tenho que conhecer isso aqui, eu tenho que estar tranquilo em relação ao que tem antes e depois. Agora, no meu sermão, eu vou lançar meu olhar sobre aquele que está frisado ali, graça sobre graça. Pronto, desse graça sobre graça aqui, vai sair o quê? Vai sair o meu título. Ali, ó, meu título. A graça do Senhor Jesus Cristo nos é dada continuamente. Pronto, é o título da minha mensagem. Eu quero, primeiro, quando menciono o título, despertar a curiosidade. Quando eu mencionei o título, as pessoas começaram a pensar sobre ele. Já estava pensando em que antes? Na irmãzinha que errou a letra do hino. Estava pensando no irmão que está com uma gravata ridícula. Estava pensando que está com sede, quer tomar água de novo. Já tomou 10 copos de água, quer tomar mais um. Aí vai tomar o 11º e vai no banheiro depois. Bom, tudo bem, né? É um problema recorrente aí. Aí estava pensando no celular, estava pensando no carro, na conta, estava pensando no problema, estava pensando no Brasil que tomou 7-1, estava pensando em várias coisas. Quando você se posiciona na igreja de uma forma correta, saúdo a igreja com a paz do Senhor, não é saldo. Saldo é aquilo que você tem na sua conta bancária. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, né? E aí vai. Aí a pessoa fala assim, saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Se ele já está dizendo um amém, então dispensou a igreja, né? Ele tem que dizer saúdo a igreja com a paz do Senhor de uma forma clara, né? Não gritando, mas com clareza, e esperar que a igreja responda. Ele está dizendo, ele mesmo já diz o amém, então para que dizer o amém, né? Ele já respondeu. Então, saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Né? Pronto, o povo já ganhou uma parte da atenção. E ainda mais que, às vezes, alguns pastores, para honrar o pregador, pede para que a igreja permaneça em pé. Então, ganha também mais uma atenção por isso aí. Geralmente é muito educado, não que seja proibido também, o pregador também já fazer a leitura com as pessoas em pé. Mas é bem educado, o pregador saúda a igreja cumprimenta e ele, então, permite que se assentem, né? Principalmente porque no meio do povo tem pessoas velhas, tem pessoas com problemas, né, de saúde e que precisam ficar assentadas, então ele já fornece a possibilidade de se assentarem. Então, se assentou, aí você vai adentrar a mensagem. Você pode até fazer assim uma breve comunicação se você é visitante. É educado, se você é visitante de uma igreja, você se apresentar. Quem é você que está comunicando a mensagem? Eu sou fulano de tal, congrego na igreja tal, meu pastor chama-se tal, né? Se for igreja de fora do ministério, somos do ministério, setor 34, Ministério do Belém, né? Se apresentou basicamente você, de onde você veio, a mensagem. Geralmente é educado também agradecer pela oportunidade, agradeço pela confiança, nosso pastor fulano de tal. Antes de você pregar, se você é visitante lá, procure saber o nome do pastor. Pergunta para uma pessoa do lado, qual é o nome do pastor aqui? Né? É educado também você demonstrar que se preocupou em saber quem é aquele pastor. Porque às vezes quem te convidou não foi o pastor, foi um irmão que você conhece de lá. É a situação que pouco tempo atrás eu passei. Quem me convidou foi um irmão do grupo de varões. Eu nunca tinha visto o pastor. Então, tem que pergunta para alguém o nome dele, agradece pela confiança.
Agradece pelo convite, né, que o irmão fez. E aí adentra a mensagem, sem mais delongas, como o pessoal gosta de dizer, né? Adentra então a mensagem. Então, quando você vai adentrar a mensagem, se você está se preparando para trazer o público para o interesse, veja, você já conseguiu catalisar a atenção com a forma correta de cumprimentar. Você se apresentou, então você começou a se tornar familiar para eles. Você disse de onde veio, né? Isso, claro, são hipóteses para um momento que você seja um visitante, de uma igreja que ainda não te conhece. Uma vez feita essa apresentação com rapidez, né, sem tomar muito tempo, e sem piadinha, sem gracinha, sem palhaçada, você segue então para a mensagem. A mensagem já pode ser introduzida por meio do título. Veio lhes trazer aqui, comunicar a palavra de Deus, e o título da mensagem é tal. O título da mensagem é: a graça do Senhor Jesus Cristo nos é dada continuamente. E aí as pessoas vão começar a pensar: o que é graça? Né? E como assim a graça de Jesus Cristo? O que é a graça de Jesus Cristo? E eu, além de querer saber o que é graça e o que é especificamente a graça de Jesus Cristo, de que modo ela é comunicada continuamente? Em que momento da minha vida eu vivencio a graça de Jesus Cristo? Já que ele está dizendo que ela é comunicada continuamente. Você criou uma dúvida. A partir do momento que você criou uma dúvida, você criou interesse. Agora, se você fica rateando, não porque isso, não porque aquilo, né? E foi muito difícil chegar aqui, e foi uma tribulação, são assuntos que não dizem respeito às outras pessoas. Porque, falando francamente, o que me interessa os problemas que você viveu? Eu também tive problemas. E aí, você quer ouvir os meus? Então não interessa para mim os seus problemas, como para você não interessa os meus. O que interessa é que nós viemos fazer aqui. Nós viemos aqui buscar adorar a Deus. Nós viemos aqui buscar sermos ministrados na palavra de Deus. Então, o pregador, consciente disso, que não pretende ficar enrolando, nem ficar tomando tempo com coisas paralelas, ele vai se apresentar, vai comunicar à igreja o título. Na comunicação do título, desperta dúvidas. E o que desperta dúvidas, ganha atenção. As pessoas vão querer que você responda. Você entendeu a questão de você criar uma dúvida na cabeça delas por meio do título? Elas querem que você responda agora. O que é a graça e quando ela foi comunicada? Você disse que a graça de Jesus Cristo é comunicada continuamente. Onde? Quando? De que modo? E aí, através da mensagem, você vai convencê-los de que assim o é. Que a graça de Jesus Cristo, de fato, lhes é comunicada. E aí você vê na continuidade, você tem já o seu título. Aí, do texto que você leu, e aí lembrando sempre, um sermão temático não precisa de uma leitura extensa. Porque o que te interessa ali, o que vai orientar a sua mensagem é um tema. Um tema é extraído de uma frase. Um tema é extraído de uma palavra. Então você lê um versículo inteiro, eu aconselho o versículo, pelo menos o versículo inteiro ser lido. Mesmo que você na leitura fale assim, preste atenção na parte A, ou preste atenção na parte B. Tudo bem, você pode até selecionar a parte, mas eu aconselho que pelo menos o versículo inteiro seja lido, tá certo? Então o versículo é lido. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça sobre graça. Irmãos, o título da minha mensagem é: a graça do Senhor Jesus Cristo nos é dada continuamente. E aí o tema que está na sua cabeça é esse: o que é graça? Esse tema está no seu esboço. O que é graça? Esse tema está no cabeçalho do seu esboço. Todo o seu esboço está vinculado a ele. O título é para a igreja, para que a igreja comece a pensar sobre o seu tema. Você começou a vender seu peixe. Você criou a dúvida na cabeça deles. Você criou interesse neles pela sua mensagem. O tema está no cabeçalho do seu esboço. O que é graça? Aí você vai responder a esta pergunta retórica, vamos dizer assim. Essa pergunta que você fez para você mesmo. Não foi para as pessoas. A resposta não vai vir delas. Você fez essa pergunta para você mesmo, para entregar para elas a resposta. Você criou a dúvida na cabeça delas, que também é a sua dúvida. O que é graça? E aí, no desenvolvimento da pregação, você vai dizer, você vai explicar. Você vai, por exemplo, a partir do tema escolhido, que vai subordinar toda a pregação, você vai começar a levantar os versículos que vão contribuir na explicação do seu tema. Efésios 2:8, por exemplo. A salvação dos pecados. Isso é graça? Sim. É comunicação da graça. Alguém aqui foi salvo por mérito?
Alguém que foi salvo porque pagou alguma coisa? Alguém que foi salvo porque é bonito, porque é bom, porque é cheiroso, porque é inteligente? Não, todos foram salvos pela graça de Jesus Cristo. Pronto, a graça te foi comunicada através da salvação em Cristo Jesus. A graça te foi comunicada, por exemplo, através da redenção dos pecados. O que é redenção? Pronto, cabe uma explicação. A explicação é uma pequena nota de rodapé na mensagem maior. Irmãos, o que é redenção? Redenção, por exemplo, é quando uma pessoa caiu vítima quando, por exemplo, num contexto de guerra, alguns soldados são capturados e eles estão sequestrados por aquele exército inimigo. E aí alguém vai pagar o seu resgate. No que foi feito o resgate daquelas pessoas, foi feita a sua redenção. Eles foram libertos. Saiba que você estava aprisionado nas cadeias do pecado. Você é escravo dos vícios. Você é escravo da prostituição. Você é escravo do mundo. Né? Você estava separado de Deus por causa das suas más obras. Mas Cristo Jesus veio para te libertar. Ele fez a sua redenção. Por isso que Jesus é chamado o Redentor. Ele que é o teu libertador. Pronto. A graça te foi comunicada na redenção, na libertação, a sua libertação em relação ao pecado. Veja que você está construindo o tema. Você criou a dúvida e está construindo o entendimento do tema. Está expandindo o leque da pessoa na percepção dela acerca da graça. Antes a graça era só o nome de alguém, né? Qual é a sua graça? Alguém pergunta, né? Querendo saber o nome da pessoa. Né? Ou então é a dona Graça, né? A vizinha, às vezes fofoqueira. Agora não, a graça é a comunicação da salvação dos pecados, a redenção dos pecados. O que é mais? A justificação de pecados, conforme Romanos 3:24. O que é mais? Vamos ver mais. O que é? Vou ler aqui. 2 de Pedro 3:18. Crescimento espiritual também é graça. Também é por meio da graça de Cristo que nós crescemos espiritualmente nas coisas de Deus. E aí, fechando aqui nossa pequena mensagem, aqui tem mais exemplos, mas não é necessário. 2 Timóteo 2:1. Fortalecimento espiritual também é por meio da graça de Cristo Jesus. Você está hoje fortalecido espiritualmente. Você é hoje uma pessoa que se assenta em lugares celestiais em Cristo Jesus. Pronto. Você, através dessas menções aqui, você não precisa se aprofundar em nenhum deles. Você não precisa se aprofundar em nenhum deles. Você entra neles, você não precisa, senão vai ser uma pregação temática sobre graça e pequenas pregações expositivas sobre cada versículo. Não vai dar tempo de fazer isso. Não vai dar tempo. Você vai estourar o seu tempo, você vai cansar as pessoas. Ou você prega tematicamente, ou você prega textualmente, ou você prega expositivamente. Tem que escolher. Você não pode pregar de todos os jeitos numa pregação só. Então você escolheu, vai ser temático. Pronto, o tema está ali, ó. Do versículo saiu o tema. O tema, né, conforme já foi dito à igreja. A graça do Senhor Jesus Cristo nos é dada continuamente. Pronto, para eu justificar o tema para eles, eu tenho que responder a pergunta: o que é graça? Graça é salvação dos pecados, redenção, justificação, crescimento espiritual e fortalecimento também. E aí, com isso, eu respondi para eles o que é graça. Chegando ao término do culto, a igreja já recebeu uma mensagem. A igreja vai para casa com certeza, com a certeza de saber o que é graça. Né? E que a graça, de fato, é comunicada a ela. Né? Que a graça, de fato, é comunicada a elas continuamente. Seguir uma ordem